Agora que você já sabe tudo sobre o perdão, eu vou deixar para vocês algumas etapas indispensáveis para se alcançar o perdão. Esse conteúdo eu trago do canal Nós da Questão do psicólogo Marcos Lacerda. A primeira etapa é o distanciamento da violência. Aqui nós entendemos que só é possível perdoar quando o ocorrido já teve um fim. Por exemplo, se você foi traído em seu relacionamento e quer perdoar o seu cônjuge, ok. Mas se o seu cônjuge ainda tem um amante, é impossível perdoar, porque ele ou ela ainda está te ferindo. Segunda etapa é reconhecer que você foi prejudicado e que você foi vítima, mas não se vitimizar. Aqui devemos entender que sim, fomos machucados, sofremos, fomos vítimas, mas não devemos agir como vítima responsabilizando o outro por tudo de ruim que acontece com a gente. Nós temos a nossa responsabilidade e não devemos culpar o outro pelo que acontece com a gente agora. Só depende de você sair desta situação de vítima e tomar as rédeas da sua própria vida. Terceira etapa: dirigir corretamente a sua raiva. Quando você tem raiva de alguém que você ama como pai, mãe ou irmão, é comum você se sentir culpado por nutrir este sentimento ruim. Então, para tentar se anestesiar dessa dor, você acaba bebendo, comendo, fumando e se drogando em excesso. Quando você tem raiva do outro, você acaba inconscientemente direcionando para você a vingança e acaba se maltratando e se autodestruindo. Quarta etapa: parar de se sentir responsável. Muitas vezes nos responsabilizamos pelo que estamos sentindo e colocando a culpa em nós mesmos, quando na verdade quem nos feriu foi o outro. Aí você pensa, ele não fez nada grave, eu só estou com raiva porque eu sou egoísta. Se eu fosse menos arrogante ou egoísta, eu não sentiria essa raiva. Você não deve se responsabilizar por sofrer numa situação onde você foi vítima. Você não está pagando nada. Como dizem, eu acho que eu fui muito ruim na minha vida passada para merecer passar isso tudo agora. Não, você não está pagando nada. Você foi apenas vítima de uma pessoa imatura, inconsequente e irresponsável. Na quinta etapa, devemos buscar empatia por quem nos prejudicou. Devemos entender que quem nos feriu é uma pessoa comum, que pode errar como qualquer outra pessoa. Então, devemos humanizar ela e não demonizar esta pessoa. Na sexta etapa, devemos dar-se tempo. Não tem como perdoar rápido. O processo do perdão depende de cada um e da sua vontade de perdoar. Perdoar significa não remoer, significa lembrar sem sentir dor. Na sétima etapa, então, que é a última, nós devemos ser forte para resistir à tentação da vingança. É muito comum as pessoas que passam por alguma situação difícil com o outro quererem em algum momento se vingar dela, mas isso não ajuda, pelo contrário, só piora. Se você se vingar, você vai estar se colocando na posição de algoz e vai ter que aprender a lidar com o julgamento dos outros e com o arrependimento de ter se desviado de você mesmo. Não perca sua essência, não coloque em risco a sua índole em troca deste desejo de vingança. Seja mais forte e resista. Agora eu quero ensinar para você algumas técnicas que vão te ajudar a perdoar mais rápido e te fazer sentir mais leve e feliz. O primeiro passo é querer perdoar. Você precisa decidir perdoar e se libertar dessa dor que você não merece carregar. Depois que você estiver pronto, escolha um dos exercícios que eu vou ensinar, ou se quiser, pode fazer todos eles, sem problema nenhum. Aqui nessa etapa, eu quero que você já tenha feito os exercícios das aulas anteriores e tenha aprendido a se amar e a se perdoar. Então, vamos para as técnicas. O primeiro exercício: escreva uma carta para a pessoa que você precisa perdoar. Escreva nessa carta tudo o que você gostaria de falar para essa pessoa. Escreva tudo o que ela te fez de ruim, tudo o que você sofreu e ainda sofre, tudo o que você deixou de fazer e de viver por causa dela. Depois que você escreveu tudo, você vai pegar uma caneta com ponta mais grossa do que essa que você escreveu e você vai riscar essa carta. Risca, 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 risca com muita raiva, com muito ódio. Coloca para fora todo esse rancor, toda essa angústia. Depois que você riscou e tirou todo esse ódio que se acumulou dentro de você, quando você sentir que descarregou a raiva, você vai rasgar essa carta. Rasgar ela em pedacinhos bem pequenos e depois coloque no fogo.
Olhe para o fogo queimando a carta toda. Enquanto você vê o fogo queimar, crie a intenção do fogo queimar também essa raiva que você tinha por essa pessoa. Depois você joga as cinzas fora e agradeça por ter se livrado desse sentimento ruim. Depois disso, durante as suas orações, inclua essa pessoa e ore pela vida dela, até que você sinta que essa pessoa não te incomoda mais. O segundo exercício é o Ho'oponopono. Eu não sei se você já ouviu falar do Ho'oponopono, mas essa ferramenta é muito maravilhosa quando se trata de perdoar as pessoas. Lembra na aula passada que eu expliquei para vocês que o nosso cérebro, ele é condicionado a olhar sempre no viés da negatividade? Então, quando você nutre ódio por uma pessoa, raiva por uma pessoa, você coloca ela como seu inimigo, como perigo. Então, para o seu cérebro é natural alimentar esse ódio. O difícil é conseguir sentir algum sentimento bom por essa pessoa, porque essa pessoa é uma ameaça para você. Então, para quebrar esse ciclo da negatividade, você precisa condicionar o seu cérebro através da repetição a nutrir sentimentos de neutralidade ou, quem sabe, até de amor por essa pessoa. Então, o que a gente vai fazer? O Ho'oponopono consiste em dizer 4 frases direcionadas a essa pessoa que você quer perdoar. Se você tiver um japamala, é ótimo, você pode usar o seu japamala. O japamala, ele é composto por 108 contas e você vai fazer todo dia o ciclo completo de 108 repetições até que você sinta que você conseguiu perdoar essa pessoa, que você conseguiu se livrar daquele sentimento ruim, até que você sinta que quando você lembra daquele episódio ou dessa pessoa, você não sente mais dor. Simplesmente é uma história qualquer, como se fosse qualquer outra história que você estava contando de alguma pessoa aleatória. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o japamala ou um terço ou qualquer coisa que você tenha que você possa contar. E aí você vai seguindo, né? 108 vezes, todos os dias, até se liberar disso. Você vai falar o nome da pessoa, vou usar o nome aqui de Maria, só como exemplo. Então você vai falar: Maria, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. De novo, Maria, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E você vai repetindo essas 4 frases 108 vezes, todos os dias, até que você consiga sentir que você se livrou desse sentimento ruim. Quando você repetir essas frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, e você não sentir aquela angústia, aquela coisa ruim, tipo, nossa, eu tô mentindo, eu não sinto amor por essa pessoa, eu não quero perdoar, eu não sou grata por ela. Quando você sentir que você fala essas frases e isso não te incomoda mais, significa que você já perdoou. Então você já pode parar de fazer esse exercício. O terceiro exercício que eu proponho é que, junto com o exercício da gratidão que você está fazendo todo dia, escrevendo no seu caderninho, você também pode escrever as seguintes palavras. Você vai colocar o nome da pessoa, por exemplo, Maria, eu libero você, eu me libero, estamos em paz. Aí você dá um suspiro após escrever isso no seu caderninho, para o seu cérebro entender que perdoar essa pessoa não é um ato de perigo, e sim de segurança. Se você viu a aula sobre a gratidão, você vai lembrar que eu expliquei lá sobre o funcionamento do nosso cérebro. Você vai escrever essa frase no final do seu exercício da gratidão todos os dias, até que novamente você sinta que aquele peso, aquela angústia, aquela coisa ruim que você tenha lembrado dessa pessoa se esvaeça. Quando você não sentir mais nada por ela, quando o seu sentimento for neutro, significa que você já perdoou. Você vai pensar no que ela fez, você vai pensar nela e você não vai sentir nada. Novamente, você vai lembrar do fato como se fosse uma coisa aleatória, como uma história qualquer, que nem fez parte da sua vida, que nem te machucou ou te feriu tanto assim. Quando você conseguir perdoar, você vai lembrar daquele fato e vai pensar: nossa, mas por que isso me machucava tanto? Eu me prejudiquei tanto por causa disso. Sinta a leveza de deixar essa energia ruim ir embora. Faça esse exercício até você sentir que conseguiu perdoar essa pessoa. Sinta o orgulho de você por ter conseguido isso. Eu estou muito orgulhosa de você também. Estou muito orgulhosa por você ter se comprometido e por você ter escolhido perdoar esta pessoa que tanto te fazia mal. A partir do momento que você se livrar desse peso que é a falta do perdão, você vai sentir a sua vida muito mais leve, muito mais fluida. Você vai
se amar mais, você vai sentir mais vontade de viver, você vai começar a olhar para a vida de outra forma. E é isso que eu quero. Eu quero ver você vivendo plenamente. Eu quero ver você guiando a sua vida por conta própria e não deixar a sua vida à mercê dessa pessoa que tanto te incomoda e que guia seus passos, porque você querendo ou não, de certa forma, essa pessoa tá governando você, tá mandando em você. Então se liberta disso. Toma as rédeas da sua vida e daqui para frente eu quero você vivendo uma vida nova. Eu vejo você na próxima aula.